Beleza, beleza, estamos de volta, galerinha. Tivemos aí um pequeno problema técnico, né? Acho que a internet falhou, né? E aí parou de gravar, por isso que eu dei aquela interrompida. Mas vamos voltar agora desde o início com os verbos, né? Então, aquela primeira parte fica a correção das frases e agora essa segunda parte, o restante dos verbos aí, ok? Então, vamos voltar. Eu vou compartilhar. Vamos começar desde o primeiro e vocês não se esqueçam, vão anotando as frases que eu estou pedindo para vocês aí. Então, o primeiro verbo sit, verbo irregular, sat, que é o verbo sentar. Então, a frase que eu quero está aí, anote. Você senta aqui é uma pergunta. Speak, o verbo falar. No passado ele fica spoke. A frase que eu quero, ele falou com você. É essa frase que eu espero que vocês façam. Spell, verbo soletrar. Tá aí, ó, spelt, que é o passado do spell, ok? Spelt. E eu não soletrei errado. É essa frase que eu quero. Spend, verbo irregular, passado spent, certo? E aí, essa frase que eu quero. Eles passam as férias no interior. Então, interior vocês já viram nas primeiras frases. E o passar, de passar tempo, é o spend. Start, todo mundo conhece, iniciar, né? Ou começar. Esse é um verbo regular, então ele é mais fácil. Lá é só colocar o ed. Pronúncia start, certo? E eu quero essa pergunta. Ela começou a discussão? Próximo, stay, o verbo ficar, ficar em algum lugar. Regular também, ó. Stayed é o passado dele. A frase que eu quero, eu nunca ficou neste hotel. Turn, turn, regular. Turned. Pode ser virar ou girar, ok? Então, mas não é ligar e desligar se tiver o on e o off, né? Então, nesse caso, vai ser virar ou girar. Então, a frase que eu quero, ele virou à direita. Stop, verbo também regular. Stopped. Repara que eu repeti o P, né? Porque aqui tem CVC, consoante, vogal, consoante. Então, repeti o P para depois colocar o ED. A frase que eu quero está aí. Ela parou de fumar. Study, verbo estudar, também regular. Porém, como ele termina com Y e antes tem uma consoante, olha como é que ele vai ficar. Eu elimino o Y, troco o Y por I. Então vai ficar studied, mas com I e não com Y. A frase que eu quero está lá. Anotem, dê aquela paradinha no vídeo para poder anotar. Nós estudamos todos os dias. Talk, que é o verbo conversar, ou também falar com alguém, né? Regular, talked, certo? Cuidado com a pronúncia talked. E a frase que eu quero é, eu conversei com você. Esse com vai ser to, T-O, talk to, ok? Tell, que é o verbo contar ou dizer alguma coisa, né? Verbo agora irregular. Passado de tell é told. Tá aí a forma dele, ok? Told. E a frase que eu quero, ela não me contou. Então não esqueçam de analisar se está no presente, no passado e depois se é afirmativo, negativo ou interrogativo. Think, o verbo pensar ou achar. Irregular também, certo? Bem chatinho, ó. Thought. Thought, a pronúncia dele. Frase que eu quero, o que você acha? É uma pergunta e está no presente. Travel, verbo viajar. E também um verbo regular, tá lá, ó. Traveled, ok? ED nele. E a frase que eu quero, eu não viajo em julho. Understand, understand, o verbo entender, verbo irregular. O passado do understand é understood, ok? E aí a frase que eu quero é uma pergunta no passado. Você entendeu tudo? Esse tudo é everything, ok? Procure aí. Visit, o verbo visitar, regular, só colocar o ed, visit, visit, certo? E a frase que eu quero é, ela visitou minha mãe. Estamos quase no final, hein? Wait, verbo esperar, aguardar.
Esse é um verbo regular, galera. É só colocar o ed, waited, waited. A frase que eu quero, ele não espera as pessoas. Está no presente negativo. Wake up. Wake up é o verbo acordar, né? Acordar, mas e o get up? O get up é o levantar da cama, né? O wake up é quando você não está dormindo mais. Esse é um verbo irregular. O passado dele é woke up, ok? E aí eu acordo cansado. Cuidado que está no presente. O walk, que é o verbo andar, caminhar, regular, super facinho, walked. É o passado dele. Você andou 10 quilômetros. Tem um errinho aqui. Aê. Show? Então, vamos lá. Esse é mais um aí que vocês têm que fazer. Você andou 10 quilômetros? Pergunta, hein? Está no passado. Want, o verbo querer. Want, regular, wanted. Eu queria ser cantor. Ok? Want, wanted. Wash, que é o verbo lavar. Todo mundo conhece isso daí. Regular, washed. Só colocar o ed. Ele lava as mãos por minuto. Ele lava as mãos todo minuto. É essa frase que eu espero de vocês aí. Próximo. Watch, de assistir, assistir TV, watch TV. Regular também, watched. É o forma de passado dele. E a frase que eu quero é: eu não assisti esse filme. E, finalmente, work, que é o verbo trabalhar. Também é o verbo regular, é só colocar ed. Worked é o passado dele. Você trabalha aos sábados? É a pergunta que eu quero. É uma pergunta que está no presente. E finalizamos, galera. Então, com isso, nós finalizamos aí a nossa lista dos verbos mais importantes em inglês, os verbos mais conhecidos ou os verbos mais usados. Ok? Então, com isso, nós terminamos a nossa última parte da aula aí sobre os verbos. Significa que agora vocês precisam saber todos esses verbos, porque nós vamos trabalhar pesado com esses verbos agora nas lives, tá ok? Então, eu espero vocês na sexta-feira lá na live. Valeu? Belezinha, galera? Kisses, hugs and bye-bye.